Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Momento Imobiliário. Eu sou Maurício Pegoraro, corretor de imóveis, e toda sexta-feira nós batemos um papo aqui abordando vários assuntos dentro desse universo maravilhoso que é o mercado imobiliário. Como toda sexta-feira já é praxe, já é de costume, eu sempre trago um convidado para abordar vários temas relacionados a esse negócio, a esse mercado. E hoje vamos fazer aí um trabalho um pouco diferente, uma formação diferente, e onde eu serei o entrevistado e daqui a pouquinho vou apresentar o entrevistador da noite. Mas antes disso, eu quero pedir a sua colaboração. Compartilhe comigo esse link que você recebeu, envie aí para o seu amigo, para a sua amiga, para os seus familiares. Hoje vamos abordar um assunto extremamente importante, que é a análise de risco na aquisição de um imóvel. Ninguém quer correr risco na compra de um imóvel, já pensou? Vamos tratar disso muito profundo nessa noite. Então compartilhe lá no grupo da família. Tem aquele cunhado que mora na tua casa já faz uns 3 anos falando que uma hora ele sai. Cutuca ele e fala: olha, se você fizer uma análise de risco direitinho, você vai encontrar o teu imóvel próprio e vai sair daqui. Vamos fazer uma oração forte que vai dar certo. Mas encontra e você vai buscar. Me ajuda no compartilhamento. Várias pessoas têm me procurado durante a semana, compartilhando, conversando, falando: Maurício, eu tenho esclarecido muitas dúvidas com relação ao mercado imobiliário através do podcast. Então isso é muito útil. O podcast, ele é criado nesse intuito de trazer esclarecimento dentro do mercado imobiliário. Sabe, Alessandro, daqui a pouquinho vou apresentar você, mas ao menos uma vez na vida as pessoas vão precisar adquirir um imóvel, ou vender um imóvel, ou herdar um imóvel, ou trabalhar um imóvel. Por isso é de suma importância que eu conheça e tenha o máximo conhecimento dentro desse assunto. Mas sem mais, eu quero apresentar aqui o meu amigo
Alessandro, e ele vai se apresentar. Ele é professor universitário e nessa semana nós estávamos jantando e aí uma pessoa muito querida, a esposa dele, comentou: mas Maurício, por que você não convidou o Alessandro para ele entrevistar você? Eu falei: fechou, essa noite vai ser diferente. Então corre lá, compartilha e fala: hoje o podcast Momento Imobiliário vai estar num formato diferente. Alessandro, muito boa noite, muito obrigado por você ter aceito o convite. Eu que agradeço, Maurício, pelo convite, estar aqui, é um prazer conhecer o estúdio, sempre via pelo YouTube, sim, né? E agora que eu estou vendo o estúdio, muito bacana. Maravilha. Então é um prazer estar aqui com você. Alessandro, conta um pouquinho da sua história, por favor, para que o público conheça você. Tá. Me apresentar, né? Então, meu nome é Alessandro, eu sou professor universitário da Unicamp, né? Eu dou aula na engenharia de produção. Em específico, né? Eu trabalho com o mercado financeiro, né? Mais ou menos aí já tem uns 5, 6 anos, eu tenho direcionado a pesquisa para o mercado financeiro. E isso foi um dos pontos, né, que fez também a gente que me fez vir para cá para que a gente pudesse discutir, porque a gente tem um ponto em comum. Para aqueles que trabalham no mercado financeiro, sabe bastante que risco é uma coisa que a gente convive diariamente no mercado financeiro. E aí, o Maurício, a gente estava lá conversando e ele falou algo que para mim que é uma extrema novidade: risco na hora de comprar um imóvel. Porque nessa parte eu sou totalmente leigo, né? Totalmente leigo. E aí o Maurício começou a falar, a gente conversando, e ele falou: não, mas a compra de imóvel envolve risco, né? E aí eu me interessei pelo assunto, inclusive o Maurício me mandou todo um material. E aí a gente falou: não, então vamos conversar junto lá, a gente tira as minhas dúvidas, que provavelmente são as dúvidas de muitas pessoas que estão nos ouvindo. Meu pai amado, professor universitário da Unicamp. É só pela graça hoje. Mas vamos lá, Maurício, eu vou assumir o papel de entrevistador, não terei a mesma competência sua, mas vou me esforçar aqui para conseguir te entrevistar, tá ok? Bem, você me mandou um material, Maurício, e aí eu dei uma lida e fiz algumas perguntas, fiz aqui o meu rascunho, né? Como um bom professor trouxe a caneta, meu rascunho. Então, vou fazer algumas perguntas que realmente eu fiquei bastante curioso. Que legal. A primeira pergunta, quando eu li no seu material, você fala o seguinte, né? Toda transação imobiliária envolve um risco, tá? Essa era a minha primeira dúvida. Eu achei que comprar um imóvel, seja uma casa, um apartamento, um galpão, né? Comprar um terreno, qualquer coisa, para mim era algo totalmente seguro. Então, a primeira dúvida assim, que eu não sabia, que agora te faço, é o que é esse risco envolvido na compra do imóvel? O que é isso que você chama de análise de risco? Alessandro, toda negociação imobiliária, nenhuma dela é 100% segura. Toda existe uma pequena margem de risco ou uma grande margem de risco. Tudo vai depender da informação que eu levanto, do conhecimento que eu vou buscar para que aquela transação imobiliária ocorra da maneira mais leve e mais tranquila possível. A análise de risco, ela nada mais é do que uma pesquisa profunda, principalmente da parte documental do imóvel que eu quero comprar e também do vendedor. Uma análise do vendedor que está comercializando, negociando, vendendo aquele imóvel. Então, a análise de risco ela vai buscar clareza, ela vai trazer luz sobre aquela situação daquele imóvel, se aquele imóvel está apto a ser negociado e se aquele proprietário também não tem nenhum tipo de pendência na justiça, algum processo que está em fase ali de execução e que não aparece no primeiro momento. Tudo isso eu levanto na análise de risco para que eu possa ter segurança na continuidade da aquisição daquele imóvel. Então, é muito importante a análise de risco. Entendi. Então, quando a gente fala de risco, eu vou trazer pelo menos pelo meu mundo, que é no mercado financeiro. Então, quando eu faço uma operação financeira, eu corro o risco de perder dinheiro. O que a gente está falando é da mesma coisa. Se você fizer uma transação imobiliária errada, a gente está falando que existe um risco de perder dinheiro. E não só perder dinheiro, né, Alessandro? A grande maioria das pessoas adquire imóvel uma única vez na vida.
E se ela não faz essa análise de risco profunda e da maneira correta, com auxílio de um profissional qualificado, corre esse risco dela adquirir um imóvel que no papel nunca vai poder ser dela. Ela nunca vai conseguir transferir aquele imóvel para o nome dela. Já imaginou? Esse é um risco que nós estamos falando assim do futuro, talvez, de uma família. O trabalhador trabalhou, batalhou a vida toda, conseguiu juntar, herdou um dinheiro ali, viu um imóvel e quis comprar, adquirir aquele imóvel. Não fez a análise correta de risco, não teve auxílio de um corretor capacitado ou de um advogado especialista em direito imobiliário. Ele não fez nada, ele simplesmente correu e comprou com a emoção que nós vamos falar aqui dessa noite. Tá. Corre esse risco dele nunca ser dono, de fato, no papel daquele imóvel. É muito sério. Tá. Entendi. Então, o assunto realmente é importante. Vamos começar. A segunda pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. É comum as pessoas interessadas em adquirir um imóvel realizar essa análise de risco antes da compra? Porque você está falando para mim o seguinte, olha, existe um ponto importante que é fazer análise de risco. A pergunta é, as pessoas fazem a análise de risco? A grande maioria, quando é uma compra feita à vista, por exemplo, quando é feito por financiamento bancário, lá na frente o banco vai fazer a análise. Então, aí já tem uma certa segurança. Mas quando é uma compra direta entre comprador e vendedor que não passe por um financiamento imobiliário, por exemplo, infelizmente, existem muitas pessoas que fazem essa negociação sem fazer uma análise de risco. Hoje mesmo estava conversando com um parceiro de negócio meu, hoje, e ele comentou que conhece uma pessoa que é sempre assim, um amigo do meu amigo, ele é inquilino, tá? Não tem o contrato de locação, não passa por uma imobiliária, é direto com o proprietário do imóvel, e ele se interessou na compra daquele imóvel. E ele ali, imaginando que indo direto com o proprietário vai levar vantagem, e o proprietário imaginando que vender direto pro inquilino também vai levar vantagem, vai economizar alguns reais, já começaram a fazer a negociação. Só que chegou num detalhe, precisa ser financiado aquele imóvel. E o engenheiro do banco foi até aquele imóvel e reprovou o imóvel, não passou na vistoria. E agora ele não sabe para onde ir. O que tem que ser feito, o que falta ser feito, o que pode acontecer ali para que aquele imóvel, de fato, esteja em condição de ser financiado. Tudo poderia ser evitado se houvesse feito uma análise de risco. Que nós vamos ver aqui as etapas da compra de imóvel. Mas hoje, graças a Deus, muitas pessoas têm tomado consciência. Porque vai concordar comigo, Alessandro, que não é todo dia que alguém acorda de manhã e fala, vou comprar um apartamento de 800 mil reais. A pessoa levanta, eu estou com vontade de comprar um imóvel. Às vezes, como eu já falei aqui, às vezes é a única transação imobiliária que ele faz na vida. Então, se eu não tiver conhecimento, não tiver esse cuidado de não ser levado pelas emoções e fazer essa etapa tão primordial, tão necessária, eu vou estar comprometido ou comprometendo uma grande parte da minha vida. Então, sim, tem muitas pessoas que têm começado a ter essa consciência, têm buscado o auxílio de um corretor capacitado, devidamente credenciado pelo Cresce, ou o auxílio de um advogado especialista em direito imobiliário para que faça essa análise de risco antes de fazer qualquer coisa. Antes de falar para o proprietário, eu vou comprar teu imóvel, antes de qualquer coisa. A análise, na maioria das vezes, são informações públicas, que todos têm acesso, mas nem todos conseguem interpretar. Nem todos conseguem entender se aquilo oferece risco ou não, se aquela informação na matrícula do imóvel oferece risco ou não. Então, isso é muito importante. E, graças a Deus, tem aumentado o número de pessoas que têm acordado um pouquinho e falou, opa, pera um pouquinho só, deixa eu fazer uma checagem primeiro, deixa eu dar uma olhadinha no documento do imóvel, no documento dos proprietários, ver se eu tenho condição de avançar nessa negociação. Entendi. Então, você está falando assim, está aumentando o número de pessoas, estão tendo consciência, quer dizer que tem muita gente tendo problema. Com certeza. Tá. Tem pessoas tendo muita dor de cabeça. Tem muitas dores de cabeça. Muitas pessoas. Muitas pessoas. E existem, por exemplo, casos irreversíveis, tipo, comprei algum imóvel, tá com problema, e realmente a pessoa perder realmente, falar, olha, o seu investimento está perdido ou... Alguma situação, sim. Por exemplo, nesses extremos. Nós vamos abordar ali na frente, por exemplo, eu compro um imóvel que está alugado.
Tá? Ah, eu vou comprar um imóvel e está alugado, já está gerando renda, mas aí eu não tenho o pequeno cuidado de perguntar para o proprietário, olha, esse imóvel já foi ofertado por inquilino? Não foi ofertado por inquilino, ou então nem toma esse cuidado. Porque pela lei do inquilinato, o inquilino tem a preferência da compra do imóvel. Sim. Então, de repente, o proprietário ele oferece aquele imóvel por R$500 mil para o interessado na compra, não oferece para o inquilino e é feito a negociação, ele pede um sinal, sei lá, pode atingir R$100 mil, por exemplo. O inquilino aciona a justiça e fala, opa, mas eu não me deram o direito, eu não fui incluído na oferta desse imóvel, não me avisaram que o imóvel estava à venda, o imóvel foi vendido e eu não fui notificado. Pela lei, aquela transação pode ser cancelada e a parte que recebeu o sinal teria que devolver. Mas supomos que ele gastou, ele pagou uma cirurgia express. Não, de repente é uma cirurgia express que precisava passar, ele já usou aquele recurso e não tem como restituir o interessado na compra. E aí, vai para onde? O juiz pode cancelar aquela compra sim, senhor. Legal. Então tem várias nuances aqui, vários tópicos que nós vamos abordar aqui na questão da análise de risco. Perfeito. Então vamos entender um pouco, Maurício, como funciona essa questão então de compra e venda de um imóvel. Então vamos imaginar, eu, Alessandro, né, cheguei em Limeira e quero comprar um imóvel. Qual então seria o passo a passo? O que eu tenho que fazer para que consiga comprar um imóvel sem ter dor de cabeça? Sim, né? Que eu consiga comprar e depois dormir tranquilamente. Quais são os passo a passo? Porque eu tenho que ter uma ideia. Eu vou passar por uma experiência que ela tem que ser prazerosa para a minha vida. Em muitos casos, eu já vi muitos casos que a compra de um imóvel foi traumática e que comprometeu muito sério a vida das pessoas. Então, a primeira etapa realmente é a análise de risco. A primeira etapa, qualquer coisa antes de se fazer, de amarrar a negociação, de trazer para próximo as partes interessadas na venda e na compra, antes de qualquer coisa, é realizar a análise de risco. Porque eu realizando a análise de risco, Alessandro, eu vou conseguir ter a informação. Esse imóvel, existe alguma irregularidade pendente nele? Por exemplo, quando foi comprado o imóvel, foi comprado esposo e esposa. E tem lá casado em comunhão de bens e está lá averbado na matrícula do imóvel a compra daquele imóvel. Mas passou-se o tempo, divorciaram, ok? E não foi averbado o divórcio na matrícula do imóvel. O marido, né, o ex-marido e o proprietário fala, não, o imóvel é só meu, eu acordei de boca com a minha ex-esposa, eu vou dar uma parte para ela da venda, então não precisa. E a pessoa que está comprando, muito assim, por falta de informação, não traz a ex-esposa para fazer parte daquela negociação. E só faz a negociação com o ex-esposo. A ex-esposa consta na matrícula do imóvel, não está averbado o divórcio. Ela é proprietária também. Ela é proprietária também. E aí assina-se o negócio, é concretizado a compra e venda, a ex-esposa aciona a justiça, espera um pouquinho só, eu não fui consultada, eu não concordo com a venda daquele imóvel. Cadê ela no contrato? Não aparece. Então, tudo isso é importante. E quando eu vou fazer uma análise de risco, eu vou fazer uma leitura da matrícula do imóvel, que é o raio-x, que é todo o RG do imóvel, desde o seu nascimento, que era um lote, que depois houve uma área construída, passou por construção, reforma. Tudo aquilo vai sendo averbado, até mesmo um divórcio, um óbito, tudo aquilo vai sendo averbado na matrícula do imóvel. Quando eu faço uma análise de risco, eu checo aquelas informações e confirmo se o que o proprietário está me dizendo confere ou não. Então, essa questão é muito importante. Outra irregularidade que pode acontecer, eu checo a CND do IPTU, se não tem pendência na prefeitura. Vamos lá, sou leigo na área. CND. Certidão negativa de débito. Tá ok. Desculpa, perdão. Eu tenho que bater lá na prefeitura e falar, olha, o imóvel do fulano de tal, tá devendo IPTU? Tá devendo IPTU. Isso nós vamos ver daqui a pouquinho, que é o Property Rem, que é a dívida só pelo fato daquele imóvel existir. Não tem nada a ver com o proprietário ou com o comprador. Aquele imóvel, só pelo fato dele existir, ele já gera dívida. E se eu não tenho conhecimento se está tudo em condomínio, por exemplo, um imóvel com pendências
do condomínio, pode ser levado a leilão, por exemplo, e a pessoa está comprando e não tem aquela informação. Então, na análise de risco, eu vou levantar todas essas informações e ter certeza de que aquilo está de acordo ou não. Eu começo dizendo para você o seguinte: se eu não passo pela etapa da análise de risco com o devido cuidado que ela merece, é a mesma coisa de eu construir uma casa e focar só no acabamento e não me importar com a fundação, com o alicerce da casa. A casa é feita de alicerce de qualquer forma, de qualquer jeito, mas eu estou preocupado mais em dar um banho de loja no final. Tá. Não resolve. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, a análise de risco é o alicerce daquela compra. Então, ela tem que ser muito bem fundamentada, muito bem estruturada. Por exemplo, se há ou não dívidas ocultas naquele imóvel. Vamos supor que aquele proprietário ele é um empresário e tá para estourar uma dívida trabalhista. Na análise de risco, eu consigo levantar essa informação que não aparece na matrícula do imóvel. Eu vou falar para o comprador, falar, olha, esse imóvel aqui ele corre o risco de ser penhorado. Você quer dar sequência da mesma forma na compra do imóvel? Então, tudo isso nós vamos vendo na análise de risco. Outra coisa que eu consigo ver, se esse imóvel está sendo alvo da justiça, por exemplo, na questão de condomínio, se o vendedor está ou não cometendo fraude, se o vendedor sabe que vai estourar um processo grande contra ele, ele sai transferindo o imóvel como doação, passando para o nome da esposa, ou do filho, do irmão, e aí o irmão vende aquele imóvel, sai do nome do antigo proprietário, mas a justiça vai chamar o vendedor, o comprador, vai bater lá na casa dele e falar, fulano, você está participando dessa fraude. Não estou. E na maioria das vezes não está, não sabe que aquele imóvel, que aquela transação imobiliária foi interpretada pela justiça como uma movimentação fraudulenta para escapar da justiça. Então, tudo isso vai gerar uma enorme dor de cabeça se eu não faço essa análise de risco da maneira correta. Entendi. Então, só pegando um exemplo, as pessoas, talvez, como eu, né, deixarem mais claro. Então, na realidade, existe um conjunto de fatores que pode trazer uma grande dor de cabeça. Sim. E essa dor de cabeça, na realidade, você compra e ele passa a não ser o seu, inclusive você pode ter que responder judicialmente por aquilo. Exato. Sem fazer parte do negócio. Você agiu de boa fé, gastou um dinheiro justo, e suado, foi as economias da sua vida, e mesmo assim você pode responder judicialmente por algo que você não tem a menor ideia do que estava acontecendo. Com certeza, e isso é mais comum do que a gente imagina. Você ouviu falar da expressão do cavalo de Troia? Já, conheço. Para quem está em casa, cavalo de Troia foi uma tática que o exército grego usou acho que foi grego para atacar Troia, ou Troia para atacar a Grécia, uma coisa assim. Compunha-se num cavalo de madeira, um presente dado para o reino que estava em guerra, como uma forma de paz, só que dentro daquele cavalo existiam muitos soldados, e aquele cavalo foi deixado na porta da fortaleza e foi colocado para dentro daquela fortaleza. À noite, aqueles soldados saíram de dentro do cavalo, abriram a porta e o exército invadiu e destruiu a cidade de Troia. Muitas vezes eu compro um imóvel com um monte de soldadinhos lá dentro que vai destruir aquele sonho se eu não faço essa análise de risco da maneira correta que ela tem que ser feita. Entendi. E só para deixar claro, por exemplo, se o imóvel tiver problema judicial, as coisas... Para a justiça, não adianta você falar que não sabia, né? Para a justiça, ela parte do princípio que todos conhecem todas as leis. Isso é um princípio, né? É mais ou menos você ser parado pelo policial, você bebeu e falar que não sabia que não poderia beber. Exato. Então, aqui também se aplica a mesma regra. Você chegar para a justiça e falar, mas eu não sabia... Isso não é argumento. Não cola. Tá. Por exemplo, eu fiz a venda de um imóvel no ano passado, e o proprietário fez um empréstimo pessoal no banco e deu o imóvel como garantia. Na análise de risco, que eu sempre faço, todas as vezes, toda negociação imobiliária, eu faço essa análise minuciosa, levantei essa informação e mostrei para o interessado na compra. Falei, olha, tem um empréstimo, não é uma alienação fiduciária através de um financiamento bancário, mas sim um empréstimo
que está ali e o proprietário já disse e confere com essa informação. O seu financiamento tem condição de quitar esse empréstimo e seguir os trâmites normalmente. Tudo bem? Vamos dar sequência? Pelo fato de estar tudo ali às claras e eu apresentar as certidões, o interessado se sentiu seguro e falou assim, não, vamos dar sequência e procedeu da maneira como eu havia dito. O financiamento quitou aquele empréstimo pessoal e o imóvel foi transferido para o nome do proprietário, do novo proprietário agora, com uma alienação fiduciária do novo financiamento dele. Então, essa informação é crucial para um bom desfecho do negócio. Então, essa é a primeira etapa só, né? Exatamente. Então, só um ponto importante. A hora que a gente está fazendo análise de risco, descobrir um problema, isso não inviabiliza a negociação do imóvel, evita dor de cabeça lá na frente. Por exemplo, como você está falando, vamos supor que o imóvel tem um problema de condomínio. Não evita que eu negocie o imóvel, mas eu sabendo do problema, existe a possibilidade de corrigir o problema para o imóvel ser negociado sem qualquer restrição. Sim, porque o próprio interessado na compra, ele pode quitar essa pendência no condomínio, isso é colocado em contrato, e ele dá só a diferença para o antigo proprietário. Então, tudo isso, se é combinado, não é caro. Mas essa informação tem que ser trazida. Agora, o que torna inviabilizado, por exemplo, é um imóvel com muitos herdeiros. Já peguei situação com 9 herdeiros. E dentro desses 9, 2 ou 3 já tinham falecido. Que precisava agora da aprovação dos herdeiros, desses herdeiros, para que o negócio fosse dado continuidade. Mas a pessoa interessada falou, não, é muito burocrático, que realmente é. Já trouxe aqui a Bruna Inserp, que é uma advogada especialista em direito imobiliário. Ela explicou que em muitos casos, ela não desiste em nenhum caso, ela vai até o fim. Mas em algumas situações eu olho e falo, não vale a pena. É mais fácil nós buscarmos um imóvel que está redondinho e garantir uma tranquilidade. Sim, todo mundo vai colocar a cabeça no travesseiro essa noite e vai dormir em paz daí. Eu quero dar aqui uma boa noite aos que estão acompanhando. A Lucas e Renata Zanetti, os fiéis telespectadores, ou como é que fala mesmo? YouTubers. A Simone Pegoraro, a Rosimeire Poretti, a Márcia Pegoraro, muito obrigado pela sua audiência. Maravilha. Essa é a sua primeira etapa, Alessandro. Vamos lá então. E continuando, né, para entender. Então, na verdade, você está falando o seguinte: existe vários problemas que podem envolver a compra do imóvel. Sim. E a gente precisa estar focado nisso. Perfeito. Né? Então, a pergunta básica é, então, em resumo, quais são os principais riscos na hora que eu posso correr, na hora que eu vou comprar o imóvel? Né? Quais são esses riscos que eu preciso estar de olho para não ter problema ali na frente? Então, são questões mesmo assim básicas. O imóvel que pode estar com dívidas ocultas ou que está sofrendo aí uma ação judicial, e o proprietário também que pode estar sofrendo processos que podem acarretar numa penhora daquele imóvel. Então, basicamente são essas informações que eu vou levantar numa análise de risco. Lógico, ela é muito profunda, ela abrange várias áreas, mas basicamente é viável a comercialização daquele imóvel? Se sim, vamos dar sequência. Se não, qual o melhor passo, qual a melhor forma de nós solucionarmos aquilo? Respondendo ao que você comentou, tem situações que não são impeditivos, mas vai exigir um certo tempo até que aquilo seja solucionado, para depois sim dar prosseguimento à compra daquele imóvel. Legal. Então, em resumo, né? Uma das perguntas que eu acabei anotando aqui, como funciona, então, uma análise de risco na aquisição do imóvel? Tá? Então, agora, em resumo, o que é feito para que a gente consiga comprar o imóvel da forma mais segura possível? Essa checagem completa. Isso. É a primeira etapa. Porque a compra de imóvel, ela envolve pelo menos 4 etapas que nós vamos comentar nessa noite. A primeira etapa é a análise de risco. Eu tendo a segurança de que aquele imóvel está em dia, está tudo regularizado, todas as informações que o proprietário passou, confere, as informações do proprietário, as análises com relação ao proprietário também está em ordem, não existe nenhum processo, nenhuma ação trabalhista, que é uma das principais causas, não é uma ação, não é objeto de fraude a venda daquele imóvel, está tudo em ordem.
Então, nós passamos da primeira parte, da primeira etapa na compra do imóvel e nós iríamos para a segunda etapa na compra do imóvel, que é a confecção do contrato de intenção de compra e venda. Tá, então vamos lá para essa segunda etapa. Contrato de compra e venda, que Sim. eu vi que existe algo que você fala que até que chama de contrato de gaveta, tem um contrato de gaveta, tem um contrato mais oficial, né? Eu estou falando agora como leigo, que você comenta que tem um que realmente é oficial e tem um que muitas pessoas usam, mas esse não é oficial e também pode trazer problemas. Sim. Porque assim, eu passei da primeira parte, do primeiro estágio, que é a análise de risco do imóvel. A segunda etapa é a aproximação das partes. Porque assim, vamos supor, você quer comprar um determinado imóvel, você me mostra, eu vou, faço a captação e faço a análise de risco daquele imóvel. Volto e falo para você, Alessandro, aquele imóvel está apto para ser comercializado. Está tudo redondinho, está tudo direito, apresento as certidões para você, ou o proprietário também está apto a vender aquele imóvel, está tudo bem, vamos dar sequência? Maurício, vamos dar sequência. O proprietário, está bem, vamos dar sequência na venda? Vamos dar sequência. Aí a gente parte para a segunda etapa, que é a aproximação, que é onde entra o contrato de intenção, contrato particular de compra e venda ou contrato de intenção de compra e venda, onde eu vou oficializar a intenção de comprar aquele imóvel e o proprietário vai oficializar a intenção de vender aquele imóvel para aquela pessoa interessada. Estou amarrando aquele negócio. Só que aí tem um detalhe. Esse contrato ele vai dar norte de como vai acontecer aquela transação. Onde vai colocar várias cláusulas ali e um grande problema, Alessandro. Boa parte dos brasileiros, eles assinam contratos sem ler as cláusulas. Tem muita cláusula. Ele lê. Mas aí que tá. É por isso que nós estamos abordando esse assunto nessa noite, que é importante eu me cercar de pessoas qualificadas e competentes para aquilo. Fazer uma análise de risco ou acompanhar essa negociação de compra e venda não é para qualquer pessoa, porque envolve muito dinheiro. Então, tenho que ter acesso à segurança de estar acompanhado de um corretor qualificado e capacitado de confiança ou de um advogado especialista em direito imobiliário. No meu caso, como corretor imobiliário, eu faço uso do auxílio de um advogado especialista em direito imobiliário. Eu me cerco de pessoas qualificadas, competentes, para que não tenha nenhuma margem de risco. E outra coisa, no contrato, muitas vezes a pessoa chega e ela vai... chegou até na parte do contrato, mas vamos assinar porque amanhã é outro preço. Vamos assinar hoje porque amanhã não vai mais estar disponível, vai mudar a tabela. A pessoa vai no desespero, assina... sem entender nada do que são aquelas cláusulas. O contrato de intenção de compra e venda nada mais é a aproximação e o esclarecimento daquela negociação para que ela fique boa para os dois lados. É o ganha-ganha. O contrato não pode ser viciado e beneficiar só o comprador e o vendedor ser prejudicado, e não só beneficiar só o vendedor e o comprador ser prejudicado. Então, eu recomendo, hoje mesmo, eu acabei de fazer uma observação de um contrato. Quando eu faço essa minuta de contrato que eu chamo, eu passo para as partes e falo, olha, encaminhe para o advogado da sua confiança. Eu sempre falo isso. E ver se está tudo ok. Porque é muito comum, nesse contrato de aproximação das partes, um advogado do comprador pedir para que altere uma cláusula ali. Imediatamente eu pego aquela cláusula, envio para outra parte e também peço para que ele olhe. Depois que juntou tudo e não tem mais nenhuma dúvida das partes, eu encaminho para o meu jurídico e falo, olha... Está de acordo? Está em conformidade com a lei? Tem alguma coisa, tem alguma cláusula que anula outra cláusula? Está tudo em ordem? Está conforme a lei? Podemos dar sequência? Nosso advogado vai fazer alguns ajustes e vai ficar bom, até ficar bom para as duas partes. Não é algo assim muito rápido, mas eu prefiro ir e voltar várias vezes nas três assistências jurídicas, assessoria jurídica, para que a hora que for assinar... Está todo mundo seguro do que está sendo feito. Muitas vezes a gente vai na emoção. O brasileiro gosta, é um povo emocionado, que assina na pressa.
E existe até uma frase que muitos corretores usam, Alessandro, dizendo assim que o travesseiro é inimigo do corretor. Por quê? Porque ele visitou o imóvel hoje, ele gostou daquele imóvel, ele quer comprar. Então, muitos corretores correm em confeccionar o contrato, porque nesse contrato de aproximação das partes tem multa. Se uma das partes desistir sem justa causa, aplica-se uma multa. E não é barato, pode chegar até 10%, até 16% do valor do imóvel. Se é um imóvel de R$1 milhão, estamos falando aí de 160 mil. Bem considerável. Bem considerável. Bem considerável. Bem considerável. Então, muitos corretores, não estou desqualificando, pelo amor de Deus, mas assim, corre em amarrar as partes... Para que a negociação ocorra. Para que a negociação ocorra. Entendo. Eu tenho o hábito de pedir para que as partes encaminhem para os advogados deles, para que todos estejam seguros, todos estejam esclarecidos do que está sendo feito. Então, essa parte do contrato eu gosto muito, que é uma briga, é uma luta, é um vai, bate e volta, bate e volta, bate e volta. Mas eu prefiro, Alessandro, encontrar alguém na rua e a pessoa agradecer a assessoria que eu dei, até recebo alguns feedbacks, e a pessoa fala, Maurício, muito obrigado, porque tudo o que você comentou, tudo que você me prometeu, um proprietário me procurou. Ele falou, Maurício, tudo que você me prometeu no início, quando você me procurou para vender o meu imóvel, você cumpriu até o fim. Muito obrigado. Eu prefiro ser abordado por uma pessoa e ouvir isso do que eu ter que cortar caminho porque eu levei uma pessoa a se precipitar e porque ele amarrou e tem uma multa, ela não conseguir mais voltar atrás. Então, tem toda essa situação. Eu quero só aqui... A Alice, ela está aqui. Boa noite, agradeço pelas informações e gostaria de complementar perguntando, há casos em que um proprietário constrói uma casa, tira o habite e depois retira a área permeável? Nesse caso, isso pode prejudicar o comprador? Se o proprietário ele altera o imóvel e não informa ao comprador, mas também, Lice, se eu vou checar na matrícula do imóvel. Se não houve essa alteração na área construída, já vou identificar que há algum risco ali. Não é um impeditivo para um financiamento imobiliário, por exemplo. Mas o comprador vai ter dificuldade para retirar o habite dele na prefeitura daquele imóvel. Vai ter que voltar àquela área como ela era no início, como foi apresentado na planta e foi aprovado pela prefeitura. Não inviabiliza o negócio. Mas na checagem da matrícula, na checagem da análise de risco, eu apresento para o comprador, olha, houve uma alteração aqui e para que o teu imóvel esteja regular, é necessário você voltar ao início, voltar àquela planta que foi aprovada na prefeitura. Aí entra-se num acordo. Ou o proprietário dá um desconto, ou ele se responsabiliza em entregar o imóvel exatamente como está informado na prefeitura. Então, é isso a situação. Espero ter esclarecido a sua dúvida e muito obrigado pela sua participação. E nesse caso, se ele alterou o imóvel, ele consegue também, ele não precisa voltar à condição inicial, mas ele consegue regularizar perante a prefeitura, dependendo da situação, ele consegue pagar para a prefeitura e ela regulariza a documentação. A regularização onerosa. A onerosa que o pessoal comenta, né? Porque assim, que a prefeitura viu que é uma briga interminável. Se ela não desse essa chance dos imóveis estarem regularizados, nunca iria chegar num fim. Porque a quantidade de imóvel irregular na cidade é gigante, é muito grande, Então, assim, a prefeitura abriu esse espaço para que a regularização onerosa. Só que também não são todas as edificações que passam pelo crivo da onerosa. Além de estar irregular, ela ultrapassa o que a prefeitura permite. Vai além da porcentagem que a prefeitura permitiu. Então, ali também, nem com a onerosa ela regulariza. Tem que realmente alterar a configuração, desfazer de algum espaço do imóvel ou compra-se aquele imóvel da forma como ele está e o comprador ter ciência de que não vai conseguir regularizar aquele imóvel de uma forma tão fácil. Entendi. Tá. Bacana. Não vai ser tão fácil. Vai ser tão fácil fazer. Mas daí bate de novo na tecla. A gente vai chegar aqui. É importante eu fazer uma correta análise de risco antes da aquisição do imóvel. Todas as informações têm que ser levantadas. Todas. Legal. Então, olha, seguindo o procedimento, fizemos análise de risco e fizemos o contrato de
compra e venda, né? Exato, contrato de intenção de compra e venda. De intenção de compra e venda. Exato. Se até aí correu tudo bem, qual seria a próxima etapa para garantir essa negociação? Então, e muitas vezes a pessoa para por aí. Ela para por aí. Nós estamos nem na metade do caminho ainda. E é onde você encontra muitos contratos de gaveta, onde a pessoa só tem esse contrato de intenção de compra e venda. E é esse que eles chamam de contrato de gaveta. Porque ele não existe uma escritura. Tá. Ele não foi atrás de regularizar aquele imóvel. E nós vamos abordar aqui o problema sério que corre se eu ficar só com esse contrato. Esse imóvel não é meu ainda. O terceiro passo, a terceira etapa na compra de um imóvel é eu pegar esse contrato, pegar a matrícula de inteiro teor do imóvel, pegar as certidões que eu fiz a análise de risco e ir até ao cartório de notas e confeccionar a escritura de compra e venda daquele imóvel, onde eu vou oficializar de forma pública aquela negociação, onde eu estou dando mais um passo de oficializar aquele imóvel, eu como o legítimo proprietário daquele imóvel. Mas também não para por aí. Mas a escritura, ela é de suma importância. Não fica no contrato. O contrato é apenas uma aproximação. E eu vou até ao cartório de notas e oficializo. Olha, tem as partes aqui, onde apresenta-se o ITBI pago, que é o Imposto sobre Transação Imobiliária da cidade. Eu apresento todas as garantias que aquele imóvel foi, de fato, checado. Às vezes o cartório nem pede que seja apresentado as certidões, mas eu prefiro apresentar, porque vai estar lá registrado. Olha, a aquisição desse imóvel foi apresentada as certidões negativas e tudo estava nos devidos conformes. Procede, vamos dar sequência daí. E essa parte da escritura, ela é, acima de 30 salários mínimos, ela é obrigatória a passar por essa fase na negociação. É obrigatório esse imóvel ser escriturado. Só que ainda assim, Alessandro, não é o final. Não, o imóvel não é meu ainda. Por enquanto, a gente não consegue comprar. Em muitos casos, eu encontro a pessoa que só tem a escritura do imóvel. Ainda não é ela não sabe que o imóvel não é dela ainda. Ela não sabe. Ela tem certeza. Ela jura de pé junto que o imóvel é dela. Tá, agora eu vou aproveitar e perguntar uma coisa. Até esse momento da escritura, ou você recomenda que alguns já fizeram a compra mesmo, o aporte do dinheiro, ou em que momento que se deve aportar realmente o dinheiro? Geralmente é dado um sinal na assinatura do contrato. Na assinatura do contrato. Geralmente gera em torno de 10% a 20%. Mas aí toda a análise de risco já foi feita. Já foi feita e já foi apresentada. Para que você faça sem qualquer dor de cabeça e com toda a segurança. Assessoria jurídica dos dois lados, tudo deu ok. Não há mais sombra de dúvida nenhuma. Mas apenas um sinal. Até agora eu não comprei o imóvel. Só um sinal. Tá. Nós estamos falando de imóvel por compra à vista. Okay. Sem necessidade de um financiamento imobiliário. Ok. Aí eu vou fazer a escritura pública desse imóvel. Lá na escritura pública é que eu vou apresentar o ITBI pago e o comprador conclui o pagamento. Geralmente é ali na hora. Eu fico esperando o Pix. Então você fala, só deposite o dinheiro quando estiver fazendo a escritura. Depois que assinou a escritura. Depois que assinou todo mundo assinou a escritura. Aí faça o pagamento. Já faz o pagamento ali na hora. Tá. Para que nenhum dos dois tenha dor de cabeça. Nenhum. Já sai dali com o imóvel pago. Tá? Então, isso é muito importante porque eu estou oficializando na escritura, eu oficializo aquela transação imobiliária. Tá, ok. Tá tudo bem. Só que, infelizmente... Tem mais etapas pela frente ainda, para garantir. Tem, mas eu não posso parar aqui, né? Eu não posso parar. Por quê? Muita gente para por aí. Mas aí que está um enorme problema, Alessandro. Porque aquele imóvel, ele ainda não foi registrado no meu nome. Passo, não é... Tá. É o quarto e último passo. Imagina só... Eu posso dar brecha para uma dupla venda do mesmo imóvel, que é muito comum. A pessoa pode, uma pessoa mal intencionada pode vender o mesmo imóvel para duas pessoas. E eu pergunto para você, quem vai ser o dono oficial daquele imóvel? Quem registrou aquele imóvel. Quem foi, que pegou a escritura,
e levou ao cartório de registro e averbou na matrícula daquele imóvel a operação de compra e venda daquele imóvel. Olha, tal dia, fulano de tal comprou tal imóvel pelo valor X e o tabelião lá assina e dou fé que isso realmente aconteceu. Mas só que esse cidadão já havia vendido esse imóvel para uma outra pessoa. Tá, que parou simplesmente na escritura. Que ficou na escritura. E alguém vai bater na casa dele, ou ele vê que alguém construindo naquele terreno, entra em desespero, mas esse terreno é meu. Não, esse terreno aqui é meu. Não, é meu, tá aqui, ó, tá na matrícula, tá averbado. Juridicamente, o dono é quem registrou aquele imóvel. Você só é dono de um imóvel quando você registra. Então, um recado para quem está em casa. Eu não quero causar caos na sexta-feira à noite, misericórdia, vão dormir em paz. Mas se por acaso você adquiriu um imóvel e você só tem a escritura dele... Porque assim, muitas pessoas falam, mas eu não tenho dinheiro para registrar esse imóvel. É muito pequeno o aporte financeiro comparado à dor de cabeça. Misericórdia. Imagina você bater alguém na tua casa e falar, esse imóvel é meu. Não, é meu. Não, é meu. E você precisa acionar a justiça, advogado, pedir comprovação dos vizinhos que realmente vai você... sair muito mais caro. Sai muito mais caro, é muito moroso. A justiça está sobrecarregada de processos. Sobrecarregada. Aí o juiz vai ter que parar tudo que está fazendo para atender você que não leu, não fez uma análise de risco anterior. Saber que aquele imóvel... Não, pera um pouquinho só. Então, é importantíssimo. Eu passei o meu imóvel, passei a escritura, eu fiz a escritura pública da compra e venda. Maravilha. Eu preciso ter agilidade, Alessandro, para ir para a quarta etapa? Urgente. Urgente. Acabou de fazer a escritura, já vá, procure fazer o registro. Um pequeno exemplo, Alessandro. Vamos supor, tá? Vamos supor que você só tem a escritura do imóvel. E o vendedor tem vários bens, ele vem a falecer. E vai ser feito um inventário. Qual imóvel vai ser arrolado como propriedade daquele homem que faleceu? O imóvel que você comprou. O imóvel que você comprou. E para você provar que focinho de porco não é tomado? E você vai ter que lidar com os herdeiros. E se houve uma briga familiar entre os herdeiros, se eles não estão se entendendo na divisa dos bens, que é algo mais comum que a gente imagina? É muito comum ver disputa entre herdeiros. Infelizmente, no mercado imobiliário, você vê muitas famílias se desfazendo. E eu já peguei casos. A pessoa pediu para que eu fosse avaliar a casa. Eu cheguei para avaliar. Duas irmãs pediram, vai avaliar tal casa lá. Meu irmão que mora lá. Eu, maior boa vontade, marinheiro de primeiro... Ingênuo. Cara, eu só não apanhei já nessa vida por misericórdia de Deus. Eu, por irmão, mas espera aqui, só. Eu moro aqui. Vocês estão vendendo a minha casa? Como assim? Ele falou, não, eu nunca... Ele contou para mim, eu trabalhei com meu pai a vida toda, meu pai nunca me deu nada. Essa casa eu reformei todinha. Eu tenho muito mais parte dessa casa do que as irmãs que querem vender. Não é justo elas quererem vender a casa. E você vem bater na minha casa para querer avaliar ela e colocar à venda? Eu não concordo. Aí as duas no WhatsApp. E aí, conversou com ele? O que ele falou? Eu não sou juiz de causas familiares. Não pode, não. Eu falei, meu amigo, com licença, me perdoa de eu ter te incomodado. Não, esse problema não é meu, não posso resolver. Agora, imagina se é feita uma compra dessa, uma venda dessa, tem a escritura pública e você não vai registrar. E esse cidadão vem a falecer. E a mulher dele, que já não bate muito com as outras duas irmãs, quem garante que vai assinar em paz aquela venda? É uma garantia de dor de cabeça. É uma garantia de dor de cabeça. Perfeito. Eu não registrar a escritura da compra daquele imóvel, eu estou comprando uma gostosa dor de cabeça. Em algum momento você vai ter uma dor de cabeça, se você não ter o registro. Com certeza. O registro é o que você precisa para chegar e falar, esse imóvel é meu, eu estou descansado. Empresta dinheiro do pai, do cunhado, faz qualquer coisa, registra. Se você tem um imóvel que você não registrou,
peça auxílio de um corretor responsável, qualificado, ou de um advogado especialista em direito imobiliário para te orientar. É algo muito simples, você já está ali no finalzinho. Não vale correr o risco. Já pode ir para o final. Só em questão de valores, assim, um registro imóvel em termos de percentual do valor do imóvel. Em torno de 2% do valor do imóvel. Não é algo que vá... E melhor, se a pessoa está comprando imóvel pela primeira vez, ela tem 50% de desconto no registro do imóvel. Nossa, tá. Se você está adquirindo um imóvel pela primeira vez, na hora de você registrar aquele imóvel, você tem direito, tá? Você tem que solicitar esse direito, mas você tem direito a 50% de desconto no registro do imóvel. Tá. Já é um incentivo para você registrar. Justamente isso, para você aliviar a justiça, sair dos casos de família e ser o dono oficial daquele imóvel. Misericórdia. Eu não sabia da seriedade desse mercado imobiliário, Alessandro. A hora que eu comecei a deparar com os casos assim de briga de família, que às vezes eu tenho que estar ali no meio, eu falo... Porque eu encontrei um propósito através da minha vida profissional, de uma forma de servir as pessoas, servir a Deus servindo as pessoas. Eu gosto de aconselhar, eu gosto de orientar, eu gosto de conversar. Eu ajudando as pessoas a solucionar problemas, eu me sinto realizado. É um propósito que eu encontrei realmente. Eu pego alguns casos assim problemáticos e você vai. Solucionou, o casal está dentro da casa, algo que eu me lembro, até me emociono. Eu vendi uma casa e ofereci um churrasco para o comprador. Falou, assim que você pegar a chave, o vendedor também falou, eu vou fazer arroz, vou fazer vinagrete. A gente marcou e organizou um churrasco. Ele falou, Maurício, eu agradeço muito, mas a primeira festa vai ser meu pastor orando na casa. Muito bacana. Cara, aquilo assim, falou, olha só a seriedade, a santidade que é você está comprando e auxiliando uma pessoa a comprar um imóvel onde a família dela vai crescer ali. Exatamente. Isso é muito importante. Espiritualmente falando, isso é muito importante para mim. Então, assim, não cabe dentro da análise de risco, que é o assunto dessa noite, não cabe correr o risco de você só ficar abraçado com a escritura e achando que o imóvel é seu. Em muitos casos peguei. A pessoa, não, o imóvel está regularizado, o imóvel dá financiamento e você vai pegar, só existe a escritura. Tá. E você puxa a matrícula, só tem matrícula, só tem o terreno averbado, só lá do loteamento, não aconteceu mais nada. Eu acredito que por ingenuidade das pessoas, né? Muitos, por ingenuidade, por falta de conhecimento, né? A falta de conhecimento leva a muita dor de cabeça. Exato. É a falta de conhecimento. Conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Acaba levando a essas dores de cabeça. São coisas, por exemplo, eu como leigo na área, não imaginava jamais que era todo esse processo para que se você evitasse problemas, né? Para mim era simples, lá, faz um contrato, vai no cartório e acabou. E aí, cara, assim, as pessoas falam, puxa, mas o corretor imobiliário ganha muito. Não, a comissão, para que faça um trabalho de qualidade, e deve ser cobrado isso do corretor, que está intermediando a compra e venda sua. Essa comissão é justamente para fazer esse trabalho para que a pessoa não tenha essa dor de cabeça futura. É para isso que funciona o corretor imobiliário. Bem qualificado, credenciado, devidamente capacitado para fazer esse processo. Aí, chegando nesse caso, a comissão que o Cresce orienta, que é 6% em cima da negociação, acaba sendo irrisório perto da dor de cabeça que livra aquela família, tanto o vendedor como o comprador. Acaba diluindo, dissipa o risco, né? Acaba com o risco e a pessoa está muito bem segura no imóvel dela. Ok, fazendo o registro do imóvel, aí a gente encerra todo o processo de operação. Uhum. Tá? Então, basicamente, 4 etapas, grandes etapas. 4 grandes etapas. Análise de risco, depois a gente faz o contrato de intenção de compra e venda. Intenção de compra e venda, a escritura pública do imóvel. E depois o registro do imóvel. Eu preciso obrigatoriamente passar por essas 4 etapas. Se eu passar por essas 4 etapas, o imóvel realmente é meu, eu não tenho mais dor de cabeça. Pode fazer a festa, pode marcar o churrasco, chamar o pastor, faz o que você quiser, a casa é sua. Tá. Então, agora,
Tem mais alguma etapa nesse processo? Não. Finaliza Não, nisso, no processo né? não. Tá. No processo não. Finaliza aí o processo de compra. Tá, ok, o processo de compra. Processo de compra. Em média, Maurício, esse tempo para passar por todas essas etapas, em média, é quanto tempo um imóvel? Considerando que ele não tem problemas, né? Que você vai fazer toda a análise, ele é um imóvel legalizado, não vai ter nenhum problema. Toda essa etapa, em média, quanto tempo? Depende, tá? Mas vamos considerar aí, em média, de uns 40, 45 dias para que o imóvel que vai passar por financiamento imobiliário, ele depende da engenharia, ele depende de uma série de trâmites dentro do cartório, de registro, para que aquele imóvel seja oficializado, a alienação fiduciária no banco e também com os dados do novo comprador, do novo proprietário daquele imóvel. Então, pode ser levado de 30, se for um imóvel pagamento à vista, é rápido, tá? Faz a análise num dia, análise de risco num dia. No dia seguinte, pode-se contratar um engenheiro por conta própria e fazer uma avaliação no imóvel. Depois parte-se para a escritura pública e depois já vai direto para o cartório de registro. Então, em 30 dias, você consegue concluir. E o que não justifica, muitas vezes, as pessoas levam anos para regularizar um imóvel. Então, essa parte de risco, principalmente, ela é rápida. Ela é rápida. Ela é rápida de fazer. Está falando mais ou menos um dia, uma pessoa especializada... Uma pessoa especializada, com conhecimento, ela consegue fazer isso. Ela consegue. Levantar essas informações e poder passar essa segurança, então. Sim, e ela consegue, e além de tudo, Alessandro, ela consegue fazer isso até de maneira até distante, até maneira remota. De repente, a pessoa está em São Paulo, ela quer comprar um imóvel na Praia Grande, por exemplo. Eu, daqui de Limeira, consigo assessorar? Consigo fazer essa análise de risco? Sim, eu consigo. Porque todas as informações são digitais. E até os cartórios também informam as matrículas, eu consigo ter acesso de forma digital. Então, não há necessidade alguma de você passar por perrengues aí na compra de um imóvel, sendo que você pode contratar uma pessoa, mesmo que à distância ele faça essa análise de risco para você. Tá, então, é um jogo rápido. Então, qualquer pessoa que estiver ouvindo em qualquer lugar do país... Se quiser chamar o Maurício para fazer uma análise de risco... Estamos aí. Consegue, com certeza. Consegue. Perfeito. Consegue. E agora, talvez, acho que da minha parte, assim, ficou claro, né, como é o processo. Não sei se tem mais alguma coisa nesse processo de compra. Não, é só questão mesmo assim, de abordar quais são os riscos de uma transação imobiliária... sem que seja feita a análise de risco. Tá, mas a minha dúvida é o seguinte, todo corretor, ele fará obrigatoriamente isso? Por exemplo, se eu contratei um corretor, eu já estou tranquilo, eu não preciso cobrá-lo daquilo, ele fará obrigatoriamente aquilo, ou às vezes tem corretor que fará, tem corretor que não fará, não vamos discutir os motivos. Sim. Mas assim, contratei um corretor, obrigatoriamente todos farão, ou tem uns, não importa o motivo que fará, outros não? Tem que ser cobrado. Eu preciso cobrá-lo. Precisa cobrar e pedir... Pelo menos me certificar disso. Exato. Precisa. Foi feita a análise? Foi... Quais são as certidões? Você pode encaminhar para que eu possa ler? Ou, se a pessoa for leiga, encaminha para o advogado de confiança dela. Também o advogado vai fazer uma análise rápida também e vai confirmar ou colocar alguma questão. Ele vai, não concordo com tal cláusula desse contrato. Isso pode ser feito e deve ser feito pelo corretor qualificado e credenciado. É uma obrigação da profissão. Tá, entendi. Então, mas para garantir, eu devo cobrar o corretor disso. Sim. Pelo menos assim. Sim. Mesmo leigo, perguntar para ele. Você fez análise de risco? Sim. Eu posso ter acesso às certidões. Posso ter acesso, verificar as documentações. Exato. Porque existem alguns riscos, né, Alessandro? Por exemplo, os riscos de dívida oculta. Então, por exemplo, se é um imóvel em condomínio e está lá com pendência no condomínio... Eu preciso ter essa informação bem antes da negociação avançar. E também existe, por exemplo, uma dívida que só pelo fato do imóvel existir, ele já... É a mesma coisa que você comprar um carro. Imagina você comprar um carro e você falar que não sabe que você tem que pagar o IPVA. O vendedor não me falou que eu tinha que pagar IPVA. Tá.
Mas aquele imóvel tem, aquele carro tem IPVA atrasado. E você vai cobrar do antigo proprietário, ou você vai ter que arcar com aquela situação. Quando eu não faço essa análise de risco, aquele presente vai cair no meu colo. E não tem muito o que fazer. Ainda que no contrato de intenção de compra e venda eu coloque lá que se caso surja alguma dívida referente ao período que esse imóvel pertencia ao antigo proprietário, é de responsabilidade do antigo proprietário quitar em uma única vez o mais rápido possível. Isso está no contrato. Mas é garantido que ele vai fazer isso? Ele pode alegar que não tem mais condição. E, de repente, é uma quantia enorme de IPTU. E porque aquele imóvel pode ir a leilão se não for quitado. Sim. Você entende? Então, é uma situação. O risco do imóvel, tem dívidas ocultas, é real. Outra dívida, outro risco é imóvel ser causa de fraude, também é um problema. O cidadão, já comentei aqui, o cidadão ir transferindo todos os imóveis e eu não consigo enxergar aquele problema à primeira vista e mais cedo ou mais tarde o oficial de justiça vai bater na minha casa e eu vou ter que provar. Então, isso é uma situação complicada. Imaginem a mulher que vai atender o oficial de justiça, ela liga para o marido no emprego dele, fala, tem um cidadão aqui querendo conversar com você, essa casa não é nossa. Essa casa vai ser penhorada. Imagina! Tá. Não compensa, não vale a pena. Outro problema também que eu quero abordar aqui bem também, estamos terminando aqui, é o direito do inquilino. A pessoa comprar o imóvel sem saber se aquele inquilino foi respeitado o direito pela lei do inquilinato, se foi dado àquele inquilino o direito da compra. Outra coisa que acontece também, por exemplo, o proprietário ele vende aquele imóvel por 500 mil, mas vai registrar no cartório por 250 para pagar um menor lucro imobiliário. E aquele imóvel foi ofertado por inquilino por 500 mil. Aquele inquilino fica sabendo que aquele imóvel foi registrado por 250 mil, ele entra na justiça e fala, opa, ele ofereceu esse imóvel por 500, mas foi registrado por 250, e com 250 eu conseguia comprar. O juiz cancela aquela compra e obriga o proprietário a vender por aquele valor. Isso é um ponto importante. Tem um inquilino no imóvel. Esse acordo ele não tem que ser verbal, tem que ser assinado, que ele precisa assinar um documento falando que ele abre mão da preferência de compra. Abre mão do direito de preferência de compra. Tá. Não é algo averbado, assim, um palavreado. E em muitos casos, ponto importante. Nós já estamos chegando no final, o assunto rendeu hoje. Peço perdão a Ramon. Mas, assim, algumas situações nesse direito ele abre mão da preferência de compra independente do valor do imóvel. Isso precisa estar ali. Assinado. Porque se eu coloco um valor e vou registrar por outro valor, aquele inquilino pode bater na minha... Ainda que ele não queira comprar aquele imóvel, ele pode bater na minha porta no futuro e cancelar aquela venda. Tá, então aquele ponto do proprietário falar, não, já conversei com o inquilino, tá tudo ok, ele não quer, né? O melhor é ter algo assinado. Sempre. Evite isso daí. Evite problemas futuros. Não vale. Na questão da justiça, não vale o que está palavrado. Tem que estar o que está no papel. O que está no papel? Ele concordou? Não concordou. A ex-mulher concordou? Não concordou. Nem começa. Para nós encerrarmos aqui essa noite, várias pessoas aqui. A Alice disse, olha, esclareceu, sim, agradeço. A Cultura Fê Comerciários, boa noite. Paulinho do Cinecol, boa noite, queridos, ótimas dicas. Kelvin Santana, podcast especial. A Cíntia Raquel Ferraz, que está aqui conosco, muito esclarecedor. Alice, mais uma vez ela faz a participação dela. Só mais uma pergunta, o que fazer se o vendedor pedir para reduzir o valor venal, declaração na escritura visando pagar menos imposto de renda? Isso pode prejudicar o comprador. A Receita Federal, ela está de olho em tudo. Sim. Ela está de olho em tudo. Eu recomendo que não seja feito nada diferente daquilo que foi acordado. É um risco que eu não aconselho correr. É muito comum, principalmente na venda à vista, para que a pessoa não caia na questão da compra do
no pagamento do imposto do lucro imobiliário, se bem que você tem 6 meses para usar aquele dinheiro para uma nova aquisição de um outro imóvel, você está isento do lucro imobiliário. E também tem uma série de regras, dependendo do tempo que você está com aquele imóvel. Se você reformou aquele imóvel, juntou todas as notas fiscais e por isso aquele imóvel foi vendido daquele valor. Então você tem uma série de formas de provar ou então diminuir o lucro imobiliário que você vai pagar daquela transação. Mas eu não recomendo registrar o imóvel por um valor menor do que o que foi acordado. Não dá certo. É mais fácil fazer um ajuste com o contador do que passar pela dor de cabeça depois de cair na malha fina da Receita, que acaba caindo. Que vai cair. Não adianta achar que a Receita não sabe. Ela pode, sabe. Por algum motivo, não cobrar, mas que ela sabe, ela sabe. Ela sabe. Exatamente isso. Perfeito. Maurício, das minhas dúvidas eram realmente isso. Eu li aquele material, né, que você me passou. É realmente bastante interessante. Tirou várias dúvidas. Eu não imaginava que era tão, eu vou chamar assim, de complexo, né? Essa questão de comprar um imóvel e a importância de fazer essa análise de risco. Realmente, para mim, foi bastante esclarecedor. Maravilha. Ok? Obrigado pelo convite. Eu agradeço muito a experiência, foi muito bacana eu ser o entrevistado dessa noite. Agradeço aí a presença da Simone e da Cíntia. Quer vir dar um oi aqui para as câmeras? Não? Ramon, perdão pelo horário, querido. Deus abençoe. E quero desde já aqui que vocês tenham uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana. Fiquem todos com Deus, curta a família, aproveite cada momento desse final de semana. Deus abençoe ricamente. Muito obrigado, Alessandro. Obrigado você que participou com com seus comentários, com as suas dúvidas. É isso, o Momento Imobiliário é para isso, é para esclarecer e para fomentar esse assunto. Muito obrigado, ficam todos com Deus e até a próxima semana. Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast.